quais são os dois opositores? Se eu te perguntasse assim, na sua opinião, quais são os maiores opositores da vida? Quais os maiores opositores da vida espiritual? Os maiores impedimentos? E nós poderíamos falar muitas coisas. Eu não vou sugestionar a tua resposta, mas se eu te perguntasse, na tua opinião, qual é o maior opositor da vida? Qual é o maior opositor da felicidade, da vida, principalmente da vida espiritual? E nós vamos falar desses dois opositores. Eu vou falar hoje um e domingo que vem, dia 8, eu vou falar o segundo. E eu quero que essa mensagem seja para você tão profunda, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo essa mensagem denuncia, chama o olhar, chama a atenção para algo que está tão enraizado no nosso dia a dia, hoje, e que nós não estamos percebendo o quanto isso é maléfico. Então, os dois opositores da vida. Então, eu quero falar primeiro sobre pressa. Domingo passado, eu também falei sobre isso. O tema é: por que nós corremos tanto? O maior opositor da vida hoje é a pressa. É viver de maneira acelerada. Querer até apressar. Tudo nós queremos fazer da maneira mais rápida, num menor tempo. E nós estamos perdendo as flores no caminho da vida. Como se você estivesse ali numa estrada fazendo uma viagem e você está tão focado em chegar no destino que você não consegue mais ver as flores pelo caminho, as árvores, perdão, a paisagem, as vaquinhas que ficam assim, né? Na estrada sempre tem ali um gado, ou flores, ou plantações. E o responsável por isso é uma coisa que já é um senso comum na humanidade e que nós não estamos percebendo o quanto que isso tem sido um grande opositor, que é a pressa. O jeito acelerado de fazer as coisas. E veja, talvez você seja aquela pessoa calma, que faz uma coisa de cada vez, mas muitas vezes essa pressa, essa aceleração está na tua mente. Eu até sou uma pessoa considerada tranquilo, calma pelos outros, mas existe uma voz na cabeça, algo involuntário, repetitivo, automático, acelerado, e a minha mente se torna um turbilhão. Então, a pressa. E eu quero te trazer uma mensagem do coração de Deus, porque eu quero que para você, eu estava orando domingo agora, antes de começar essa mensagem, agora eu orei e falei: Deus, que essa mensagem seja para quem for assistir o que tem sido para mim. Uma estratégia, uma ferramenta, um entendimento que vai nos conduzir de volta a uma vida plena. E a mensagem é essa: é tempo de desacelerar. Você já percebeu como que muitos ensinamentos de Jesus, eles estavam assim ligados a esse entendimento? Quando ele fala, por exemplo, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que tem de comer, nem pelo que tem de beber, não vos inquieteis com o amanhã. O amanhã trará consigo os seus cuidados. Quando ele fala, venha até mim, eu te darei descanso, lance em mim o teu fardo estressante, pesado. Quando ele diz, permaneça em mim, esteja em mim, e eu estarei em vós. Todo o pano de fundo da mensagem de Jesus gerava
levava as pessoas a uma tranquilidade, a um descanso. Isso fica retratado profundamente ali no Salmo 23, quando Davi fala: tenha essa consciência, Deus é o teu pastor, Ele te conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, Ele refrigera a tua alma. Então, toda a mensagem do Cordeiro, e Jesus é chamado Cordeiro, e o Cordeiro, o Cordeirinho, se você for olhar, ele é um animal manso, ele é um animal tranquilo, ele não é um animal estressado, como muitos animais são mais estressados, assim. Já viu o quero-quero? Quero-quero é um bicho estressado. Tem animais estressados. O cordeiro, ele é um animal manso, humilde. A visão de Isaías já fala isso, ele foi como ovelha muda. Ele não se debateu. Havia uma tranquilidade, havia uma paz, havia uma serenidade na vida de Jesus. Mesmo no momento ali, pensa comigo, pré-morte, vieram os romanos, junto com os sacerdotes e Judas, e aí ele falou: olha, o que você tem que fazer, faça depressa, faça agora, está aqui. Ele não saiu correndo, ele não estava agitado, ansioso. Então, pense no ritmo de Jesus. Ele era alguém tranquilo. Alguém que já sabia que era o Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade e que permite começar seu ministério a partir de 30 anos. Quer dizer, esperou 30 anos para começar. Percebe como esse ritmo tranquilo era uma realidade da vida de Jesus. E a gente vê isso mesmo no seu ministério. Muito flagrante quando ele sai para curar a filha de Jairo que estava morrendo, mas no meio do caminho ele decide parar para conversar e falar com a mulher de fluxo de sangue e cura ela e dá uma atenção total para ela. E quando ele chega, diga-se de passagem, porque ele demorou, a filha de Jairo já estava morta, mas impediu o milagre? Claro que não. A mesma coisa o Lázaro. Ainda demorou 4 dias depois que Marta e Maria vieram chamar Jesus para que Lázaro estava ali morrendo. Lázaro de fato morreu, mas impediu o milagre? Também não. Jesus tinha um domínio de tudo, tinha um controle de tudo, e também essa é a maneira que ele quer que nós vivamos. Em Colossenses 3,15, existe uma versão desse versículo, que é aquele que fala que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração, mas que diz assim, ó: a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. A paz de Cristo, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. Há versões que dizem que a paz de Cristo seja o árbitro, e realmente é isso. Há outras que colocam que essa paz domine. E se aqui, pensa comigo, e se aqui, uma das interpretações, Paulo estava dizendo: faça tudo com paz. Coma em paz. Ande em paz. Planeje e organize seu dia, sua vida, de maneira que você não precise correr. Tenha, porque por mais que você tenha o Espírito Santo, na correria, no estresse, na agitação, não tem como a paz de Cristo ser o hábito e dominar teu coração, como está escrito aqui. Então, primeira coisa dentro disso, a pressa é o maior inimigo da nossa vida espiritual nesses dias. Talvez você nunca fosse responder isso e nem eu. Antigamente eu jamais pensaria isso. Qual é o maior inimigo da vida espiritual? E aí, alguns iam falar que é o demônio, sei lá o que, tantas coisas, pecado, a violência. Mas o maior inimigo da tua vida espiritual, consequentemente da vida que nós temos, é a pressa. Faz sentido isso para você? Você já parou para pensar nisso? Se você descer profundamente no que eu vou te dizendo, nada pode nos atrapalhar mais do que a pressa. Do que esse ritmo que o mundo está impondo, um ritmo estressante, desgastante,
uma correria. E de novo eu falo, às vezes, no teu dia a dia, quem olha para você, você é uma pessoa calma, mas dentro de você há um turbilhão na tua mente. Então, essa pressa é o maior opositor da vida espiritual. E aí é o que eu falei domingo passado. Eu sugiro que você assista essa mensagem, se você não assistiu. Por que nós corremos tanto? Por medo. O medo. A gente corre medo. Medo de não conseguir o dinheiro, medo de não ser aprovado, medo de perder o emprego, medo de frustrar a esposa, medo de decepcionar o filho, medo de não conseguir. Acalma. Então, se eu te perguntasse qual o maior desafio para a tua vida espiritual, você ia falar tentação, o mundo, mas não é. Na verdade, é a pressa. E eu quero, nesse primeiro ponto dessa mensagem, te dar uma dica. Elimine implacavelmente a pressa da tua vida. Tem coisas que você vai tirando devagar. Então, por exemplo, às vezes você tem um hábito que, eu gosto de tal coisa e aquilo te faz mal, você vai tirando. Mas tem coisas, por exemplo, se a pessoa vai no médico e ela é diagnosticada com um tumor muito sério, o cara vai falar, em alguns casos, amigos meus que foram internados com alguma dor, o médico já, UTI agora, centro cirúrgico. Porque implacavelmente aquilo tem que ser eliminado. E a pressa não é uma coisa para você ir diminuindo, porque você não vai conseguir. Porque existe uma força espiritual muito violenta por trás disso que eu estou te dizendo, que quer te estimular a viver essa vida de pressa, de correria. Então a pressa, primeiro na mente e nas minhas ações, ela precisa ser eliminada implacavelmente da minha vida. Ou seja, sem pudor. É aquele tipo de coisa que você não puxa devagarinho, não, é arrancar. Faça isso. Você vai ter dificuldade. Teu cérebro está acostumado com adrenalina. Teu cérebro está acostumado com os hormônios que estão ligados ao estresse, à correria. Correr, adrenalina e noradrenalina e outros hormônios cerebrais já te viciaram. Então é muito ruim agora parar, contemplar, fazer as coisas devagar. Só que essa é a receita de um infarto, de um burnout em pouco tempo. Por isso que tantas pessoas estão assim. Em segundo lugar, uma das grandes estratégias do mal, uma das grandes estratégias do maligno é nos manter sempre ocupados. E agora você não precisa de ter muita coisa para fazer. Se você tiver só um celular, você se mantém ocupado. Eu preciso olhar todas as notícias, todos os aplicativos, todas as notificações, todas as coisas. Então hoje até quem não está trabalhando se sente muito ocupado. E não tem problema de estar ocupado, eu já vou falar sobre isso, mas pensa comigo. Olha, eu li um livro que se chama Disciplinas Espirituais. E numa das disciplinas ele fala assim, a pressa não é do diabo, a pressa é o próprio diabo. Porque se essa força maligna conseguir manter você ocupado o tempo inteiro, você não vai conseguir habitar em Cristo, desfrutar. A intuição, a sabedoria para o teu trabalho, as estratégias, as verdadeiras decisões estão na presença, na calma. Estão em você viver o momento presente, o agora, estar ancorado no agora, porque é da onde você extrai toda a força, sabedoria, intuição, capacidade que Deus quer te dar.
Mas na correria, que é no tempo, e a sua mente um turbilhão, nem para ouvir. Às vezes a pessoa fala, eu não ouço a voz de Deus. Não tem como, porque é tanta agitação, é tanta correria, eu estou tão ocupado, como que eu posso parar? É a mesma coisa, coloca o Espírito Santo com mais 50 pessoas no teu quarto, todos gritando ao mesmo tempo. Querida, se você não silenciar, se você não se permitir contemplar, orar, olhar para uma árvore, olhar para o céu, aprender a fazer meditação, respirar, se conectar, acalmar. Tanto que o Elias, lá na caverna, aonde ele ouviu Deus mesmo, não foi no vento, na tempestade, no fogo, nem no raio, naquela pirotecnia toda. Foi no cicio, que é aquele sopro quentinho, tranquilo, aquela calma, aquela brisa. Me parece que se você aquietar teu coração, você está pecando. Porque você tem como uma ideia inconsciente, uma crença inconsciente, que se você não meter o pau, se você não for atrás, se você não meter o louco, se você vão para cima, avança, avança, avança para onde? Tem uma frase que eu odeio, vamos para cima com tudo. Vamos para cima com tudo do quê? Do que? Para pensar, você que gosta de usar essa frase, vamos para cima com tudo do quê? Jesus já foi para cima da cruz. O que você precisa agora é parar de mover as coisas na força do teu braço e dar espaço. Porque Deus não vai agir se você não dá espaço. Eu gosto muito de uma frase do Joseph Prince, que ele diz assim, quando você age, Deus cruza os braços. Mas quando você cruza os braços, Deus age e se move na tua vida. Então, quando o maligno te mantém ocupado e aí você se permite, mas todo mundo vive assim. É o que eu ensinei num curso há um tempo atrás aí, isso é a normose. A normose é uma doença diagnosticada já pelos psiquiatras e psicólogos, aonde tudo que é destrutivo para as pessoas virou normal, até que uma hora vai dar um pane. Essa correria não é normal, é o mito do normal, é a normose. Então, quando você só se mantém ocupado, você não tem tempo para ter um relacionamento profundo e ouvir o teu amigo, o teu amado, o Espírito Santo. Você não tem tempo para parar e sentir o teu amor, Jesus. Na verdade, você não tem tempo nem para olhar para você, para os teus emocionais, para o teu emocional, para os teus sentimentos. Você perde a conexão com você mesmo por causa da ocupação, da pressa. E sempre vai vindo sentimentos, emoções que estão querendo te mostrar algo que você faz, recalca isso, recalca isso, recalca isso. E você não está olhando para você. E é por isso que tantas situações, você está atraindo as mesmas situações que você não quer viver repetidamente, porque é a vida te dizendo, olha para você, tem algo querendo te falar aqui, olha para isso. Então vê como Jesus, ele tinha tempo para tudo. Curava um, multiplicava, ressuscitava, mandava o outro para o barco, ia para o monte, parava. Quanto tempo Jesus passava no monte em comunhão, quieto, sereno, permanecendo no Pai, habitando, recebendo direções, ouvindo dele. Olha para Davi, Davi era outro homem assim. Por mais que Cristo e Davi eram tão realizadores, então você não vê Davi dar um passo sem consultar o Senhor. Ele tocava sua harpa, ele adorava seu amado. Jesus, Deus era o amor de Davi. Ele não, se ele estava triste, ele estava buscando, chorando, escrevendo o salmo, dizendo que ele estava mal, se ele estava feliz, ele tocava e adorava, mas ele não dava um único passo, até quando a sua cidade Ziclag foi queimada. Chama o sacerdote, vamos ouvir a voz do Senhor. Davi não dava um passo sem parar. E sabe por que as pessoas não ouvem Deus? Porque elas não param. Essa é a resposta. Porque se você parar, você vai perceber Deus falando através de tudo. Através de tudo.
O que mais tem na Bíblia é e disse Deus, ou assim diz o Senhor, e falou o Senhor. É o que mais tem. Ele usou animais, ele usou nuvem, ele usou pessoas, ele usou ímpios, ele usou tudo. E ele usa tudo para falar com a gente. Agora, nós estamos ocupados demais para viver uma vida emocionalmente saudável. Nós estamos ocupados demais para ter um relacionamento profundo com Deus. Porque se eu não correr, o ônibus, o trem, o emprego e tudo, se você não parar tudo e não praticar quietude, solitude, contemplar, dificilmente você vai extrair a nutrição que você precisa do Espírito, os direcionamentos, as respostas. Aí você fica viciado em profecia, não sei o que, eu vou nessa igreja, nessa pessoa. Não precisa, você tem a fonte ao teu lado. Você tem uma fonte da água mais alcalina da terra dentro de você e você fica buscando água em poços sujos. Ou em poços que, tá bom, tem água boa ali, mas não chega aos pés da que está dentro de você. Terceiro, Jesus era ocupado, sim, mas com as coisas que realmente importam, sem se apressar para praticá-las. Vou repetir isso. Jesus era ocupado, mas com as coisas que importam. Com as coisas que realmente ele tinha que se ocupar. E mesmo assim, porque ele fazia muito Jesus. Tanto que ele tirava, muitas vezes, era arrancado, cansado, já dormia, entrava no barco, cochilava. Mas ele não vivia apressado com essas coisas. Era um ritmo de graça. Você precisa entrar no ritmo da graça. A sua mente precisa de descanso. Precisa entrar no ritmo da graça. Graça é você parar com a ação humana e deixar o tempo e Deus e o modo dele, o tempo dele agir na tua vida. O ritmo da graça. Acordar em paz. Aquietar sua mente. Respirar mais. Vir para o agora. Prestar mais atenção. Como é que a mente para? Como é que você faz para acessar essa voz na cabeça? Presta atenção em qualquer coisa que você estiver fazendo. Se for no banho, na água, aonde você está tocando, no cheiro, sente, vai pegar o carro. Presença. Isso é o que mais, respiração, é o que mais vai te colocar em contato com Deus. Então, Jesus era assim. E o problema não é você ter muita coisa para fazer, não. O problema é você ter que ter tanta coisa que você tem que viver apressado. Ou o problema não é, às vezes você nem tem tanta coisa para fazer. Mas olha aqui para mim, isso aqui que eu vou falar é muito importante. Você nem tem tanta coisa para fazer. Mas parar para você é um desafio. Por quê? Porque quando você para, primeiro, seu cérebro, sua fisiologia está acostumada com os hormônios ligados a essa correria, seu cortisol arrebentado, seus exames de sangue detonados. Segundo, quando você para, tira a música, tira a pregação do YouTube, tira o louvor, tira tudo, tem que ficar você com os teus pensamentos, e você não quer parar. Porque talvez você vai ouvir a velha trilha, você vai ter contato com a tua própria dor. Mas olha aqui para mim, será que não é para isso que você tem que olhar? Será que coisas externas ruins não estão acontecendo justamente para te levar para olhar para dentro e não para o outro? Parar e olhar para você? Mas na correria? Por exemplo, passa a 400 por hora num carro de Fórmula Indy na frente de um outdoor, você não vai ver nada. Passa andando. Você olha, lê, dá uma paradinha, lê de novo. Você está perdendo a vida. Então, ou eu tenho tanta coisa que eu tenho que me apressar, e aí você precisaria mesmo de um coach, de alguém para te ajudar com ferramentas de organização, de planejamento. Ou eu nem tenho tanta coisa, mas me sentir desocupado é ruim. Por quê? Porque o fazer compulsivo,
é uma droga tão analgésica e anestésica para as tuas dores emocionais como a gula, a pornografia, a cocaína, o álcool e qualquer outro vício. Só que o fazer é um vício, entre aspas, positivo e bonito para a sociedade, esperado até. Ah, ele é workaholic, ela trabalha até de fins de semana. Maravilha, sabe o que vai sobrar de tudo isso? O teu nome numa lápide mais cedo. Essa é a realidade. E aí quem é mais tranquilo, mais sereno, quem já anda a passos devagar é visto como preguiçoso, vagabundo. Ah, esse aí, ó, cara devagar. Porque como que é o mundo, né? Eu falei isso domingo passado. Se um serviço no restaurante é ruim, a gente chama de lento. Se o motorista é mau, a gente chama ele de devagar. Você que é o bom, correndo, agitado. Eu acho que algo precisa realmente mudar. E por fim, pressa é incompatível com uma vida espiritualmente saudável no reino de Deus. Faz sentido nós falarmos que somos filhos de Deus e ficar ansioso com toda a resposta, com todo novo desafio, com toda nova situação? Falar que somos filhos de Deus e ficar querendo acelerar todo mundo, empurrar todo mundo e se auto-empurrar, ou como eu já vi muitas vezes, empurra os outros, mas não se empurra. Qual que é o motivo? Deus está atrasado com você? Você é uma incrédula? Você é um baita de um incrédulo que você não consegue esperar o tempo certo, esperar Deus agir, vir na hora certa? Ou talvez você tenha crenças que você precisa correr, porque se você não pôr a mão não vai acontecer. Tá tudo bem, então faça dessa maneira. Eu repito, pressa é incompatível com uma vida espiritual saudável no reino. Então, creia. Deus é tua provisão. Você não precisa correr. Nunca te faltou ajuda. Ele sempre de alguma maneira te ajudou. Nesse novo desafio vai ser igual. Deus é a tua segurança. Você não precisa correr e viver ansioso, medroso. Ele é a tua segurança. Deus é a tua saúde. O que não tem no mundo da medicina existe no mundo de Deus. Deus é o teu controle. Você não precisa ter o controle de tudo. Querer controlar a vida é como você querer controlar a sua respiração, seus batimentos cardíacos, controlar o seu futuro, controlar todas as coisas, todas as pessoas. É inconcebível, é difícil demais. Deus é o teu futuro. Ele é o teu futuro, um pai amado. Então eu posso descansar, eu posso me permitir viver a aventura de não saber como vai ser daqui 10 minutos na minha vida. Deus é a minha direção. Todas as direções que você precisa estão na calma. Todas as direções, todas as respostas que você precisa estão na calma. Aliás, só o fato de você estar em dúvida, estar confuso já é bom. Mostra que você está deixando um passado para trás. Toda confusão dentro de você, dúvida, sofrimento, é muito bom. Porque mostra que você está deixando algo para trás e você está prestes a deixar um passado e viver algo novo. Então eu quero encerrar hoje dizendo: como seria se você, a partir de hoje, acalmasse teu pensamento, fizesse tudo com calma, sem pressa, desacelerasse e fizesse tudo com tranquilidade? Como seria se você se permitisse durante o dia parar para respirar e prestar atenção umas 10 vezes por dia na tua respiração? 2, 3 respirações. Você não tem tempo para isso, né? Como seria se você se permitisse comer sem olhar para o celular, sem fazer uma desgrama de uma reunião, almoçando e olhando para a reunião, falando em reunião? Como seria você se permitir parar para comer um sanduíche sem ter que olhar para nada, só para ter comunhão com aquele momento? Como seria se você sentasse uma vez no dia no banco de uma praça e se permitisse olhar para os pássaros, sentir o cheiro das flores, sentir a temperatura do ar, olhar para o céu? Eu creio que é isso que Deus espera de nós. Contemplar mais, ter mais gratidão. É um estilo de vida diferente do mundo, mas é o estilo de vida do reino.
Eu já me gabei muito de fazer 1 milhão de coisas no dia, de pregar 200 vezes na semana. Isso não vai te levar a nada. Isso não vai te levar a nada. Isso não vai te levar a nada. Aliás, vai te levar, eu sei, a um desgaste. Equilíbrio. Eu ouvi uma pessoa, eu estava ouvindo ontem, no sábado, uma mensagem, e a pessoa falou assim, as pessoas mais felizes são aquelas que doam mais. E você sabe que isso é real? Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E eu fiquei pensando nisso, era uma entrevista com aquele Lewis Howes, em português. Ele estava entrevistando uma pessoa, e essa pessoa muito grande, relevante, ele estava falando isso, as pessoas mais felizes, comprovadamente, são aquelas que doam mais. Aí o Lewis perguntou, e aquelas que não doam? Ele falou, aquelas que não doam, eles vão bloqueando a energia, o fluxo vital da vida. Então, nesse momento, nós vamos praticar a generosidade. Nós temos o canal, aqui nós ajudamos pessoas, nós suprimos pessoas. Então eu vou compartilhar com você o nosso Pix, para que nesse momento você possa fazer a tua generosidade. Está aí para você. E eu achei tão tremendo isso, e é verdade. Porque Jesus não ia falar algo que não tem sentido, né? Mas ele disse, mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Existe muito mais felicidade em quando você dá. Quem tem mais felicidade em receber é a criança, né? Que ela recebe do vô, da avó, do pai. Mas quando você já é maduro, a tua felicidade está em entregar e você se torna o Papai Noel, né? Feliz porque está distribuindo presente. Já entra sorrindo. É isso. Então faça a tua generosidade nesse momento. Nos ajude a suprir pessoas. Nos ajude com a Lion. Nós somos uma igreja online, nós pagamos desde contador, mídias sociais, pessoas, principalmente pessoas. E nos últimos meses eu estou tendo que negar a ajuda das pessoas, porque a gente às vezes não tem caixa. Então, se você entende a generosidade, e essa igreja online é uma igreja que talvez não seja a única, mas faz parte das igrejas que você se alimenta, põe a tua semente. Eu vou deixar também descrito o nosso Pix para que você possa fazer até a tua contribuição. Vai estar no próprio canal, no próprio vídeo embaixo na descrição, tá bom? É isso aí, gente. No domingo que vem, eu vou falar sobre o segundo opositor da vida. O primeiro é a pressa. O segundo é algo ainda pior, muito pior e muito mais sutil, muito mais imperceptível, mas muito mais do que esse que eu falei hoje. E vai ser vital você receber essa mensagem. Então, até o próximo domingo, né? Hoje é dia 1, então vai ser no dia 8 de setembro. Fique com Deus, uma excelente semana e até dia 8. Tchau.